não é tradutor juramentado. Porque, na verdade, eu estou dando a fé que aquela tradução é fiel. Então, é por isso que se chama juramentada. Mas não que eu tenha feito nada. Quer dizer, eu não sou juramentada. É a tradução. A tradução, aqui tem, depois eu mando esse documentinho para vocês, e tem o decreto que foi instituído essa profissão de tradutor público intérprete comercial, que foi de 1943. E embaixo tem a última deliberação da JUSESP, que atualiza os emolumentos. Uma ou duas antes dessa, mudou a contagem do texto pronto, porque é diferente de uma tradução comum, a gente vai cobrar do cliente o texto pronto. Então, é do resultado que se cobra. E desse resultado, quando a gente entrega aquele papel impresso, com a tradução, com todos os carimbos, certificações, o Diabo 4, tem também no final o valor. Então, fica lá escrito quanto que custou. E depois, se você receber menos ou receber mais, é outra história, mas o que você tem a receber é aquilo que consta no final da tradução ou versão. E só para vocês verem que realmente é uma coisa muito antiga e que a única coisa atualizada é a contagem de caracteres. Ainda está valendo, porque existem vários idiomas complicados de contar por caractere, tipo japonês, outros não tão complicados, mas que também não são tão simples, que você pode contar por linha ou por página, e aí tem uma série de regrinhas que vocês podem ver nesse decreto. Um decreto tem tudo, especifica tudo direitinho como é feito. E esse aqui é talvez vocês não estejam vendo muito bem, mas é o que o tradutor público deve fazer. Então, ele passa de um idioma para outro, né? Certidões, toda a documentação de pessoas, de empresas, qualquer coisa que tenha um valor legal. E qualquer coisa que quem vai receber especifique. Você pode pedir para alguém que quer uma tradução juramentada do que está escrito ali. Não é assim, para que serve só para as coisas governamentais? Não é só para coisa do governo. Também escolas exigem, algumas também não, mas a maioria exige, e é uma coisa mundial, em alguns países que eu lido, que eu lido com a Itália e com a Suíça. Nesses dois países não tem isso, mas tem alguns países que vão pela Cruz Vermelha, que é a Cruz Vermelha que organiza essa parte de receber o aluno, receber a documentação do aluno. São essas coisas que aconteceram e que continuam acontecendo, e é assim que se faz, é a regra do jogo. E aí depois tem mais, tem intervir quando nomeado judicialmente ou pela repartição competente, nos exames que se tenha de proceder para verificação de exatidão de qualquer tradução que tenha sido arguida como de menos. Então, se uma colega ou um colega meu fez uma tradução e alguém contesta, eu fiz, um outro vai lá e faz a análise e dá o veredito, se está bem feita ou não. Depois tem recursos e tudo mais. Mas então, primeiro a gente faz as traduções, na letra A, na letra B, a gente qualifica uma tradução como boa, uma outra tradução juramentada, não uma qualquer, porque também, a não ser que seja um problema que tenha, a tradução que tenha causado um problema. Vamos supor, na Europa tem uma preocupação muito grande com seguro. Por exemplo, você traduz um manual e a pessoa que está usando o manual vai seguir o manual e se machuca.
Aí ela processa quem forneceu o manual, que processa você que traduziu mal. E aí você tem um seguro. Existe já seguro na Europa para isso. Então, se alguém, aqui no Brasil, eu não sei de nenhum caso, mas se por acaso acontecesse isso aqui, talvez seria o caso de chamar o tradutor juramentado para ir lá e dar a última palavra. Interpretar e verter também em juízo, que era o que hoje estava sendo discutido ali no time. Então, teoricamente, na lei está escrito que só são convidados outras pessoas para traduzir quando não existe o tradutor juramentado. Mas o costume também influencia muito, né? Então, se os tribunais aceitam, é válido, porque acho que o juiz tem pleno domínio do que ele está fazendo e ninguém vai contestar. E o último é também o exame de tradução. E eu fiz uma sequência de um texto que já existia, que a Sheila tinha fornecido para a gente, e eu usei como base para o que eu iria falar e o que vocês podem perguntar depois. Isso poderia ser uma dúvida qualquer. Essa frase eu odeio porque só no Brasil mesmo, odeio essa atitude, só no Brasil. O Brasil e mais um zilhão de outros países que tem todos os problemas que tem aqui. E muitos não têm tantas alegrias que tem aqui. E a tradução juramentada existe em qualquer lugar, com outro nome, com outras especificações, com outras exigências, existe no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, os tradutores não são, eles vão num cartório e dizem, eu traduzi isso aqui, está fiel, e eu assino, e é isso aqui. Então, é diferente. Cada um funciona de um jeito, mas em todos os lugares existe, tanto que existe todo esse transporte, não, quer dizer, esse caminho de vai e vem de traduções juramentadas de vários idiomas e tudo mais. Tem uma pergunta? Vendo? Eu estou vendo você, Sheila. Ok. Quando uma tradução é juramentada? A juramentada é obrigatória. Isso aqui é a lei, tá? Nenhum livro, documento, papel que estiver escrito em outro idioma que não seja o português do Brasil tem que ser traduzido para ser aceito em qualquer lugar, assim, em qualquer instância, no juízo, no tribunal, nas entidades mantidas e fiscalizadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado pela respectiva tradução feita em conformidade com este regulamento, que é o decreto que instituiu os tradutores públicos e intérpretes comerciais. Essas disposições também estão incluídos serventuários de notas, cartórios, quer dizer, toda a parte de documentos onde entra o governo. Como se tornar tradutor juramentado? Bom, são concursos que as juntas comerciais organizam. E elas organizam uma coisa gigantesca quando acham que precisa. O último em São Paulo, acho que para acontecer o que eu entrei, que foi o de 2000, levou 20 anos. Em 2000 já estamos há 13 anos. Mas, isso tudo depende de cada junta e cada junta de cada estado. Diga, Sheila. Estou toda lendo você. A Simone perguntou como fica o português de Portugal. Tá. Teoricamente, ele não seria traduzido, porém, a gente tem um fórum de tradutores juramentados, onde a gente discute dúvidas, problemas, qualquer coisa que surja na nossa vida profissional, assim, de tradutor juramentado, a gente discute lá. E é gostoso porque a gente fica sabendo como funciona nos outros lugares. Então, a gente sabe que aparece.
Aparece gente, normalmente, se vocês acreditam, é no Detran. É o Detran que vem pedir para traduzir algum documento de português de Portugal, que é muito engraçado. Mas aparece também de cartório, de outros lugares, e aí você chega e explica que não tem que traduzir. Ou então você traduz, se ele está insistindo tanto. Porque esse é o problema, é quem recebe a tradução que define o que quer. Então, não sou eu, não é... Como é o governo que vai receber os documentos nos cartórios, nos tribunais e tudo mais, ele define. É só com a tradução juramentada. De outro jeito, eu não recebo. Então, se o Detran diz que quer uma tradução do português de Portugal, mesmo que não exista, alguém acaba tendo que fazer alguma coisa, porque não tem o que dizer para eles. Tá bom? Então, os concursos, não são concursos, mas os exames são feitos... Oi, Malu, tudo bem? a Sim. Simone comenta, mas você acha que a Tradjur seria válida? O que é Tradjur? A tradução juramentada, eu imagino. Eu tô chutando, é, Simone? Tradução juramentada, isso. Ela me... Diminuído? Ok. Por que não? A gente tem que fazer tantas coisas para seguir uma regra. Eu não sei por que não. É uma pena que a gente não possa discutir mesmo, né? Ouvir o que as pessoas falam. Eu sou tradutora juramentada e, na verdade, o meu compromisso com a tradução, isso vou comentar depois também, o meu compromisso com a tradução é traduzir exatamente o que está escrito ali. Então, eu procuro descobrir exatamente o que diz a procuração, se a procuração implica todos os pontos que ela diz, e eu traduzo literalmente tudo que está escrito ali. Porque se a pessoa foi contratada para ser procuradora na Itália, porque o meu caso é italiano, né? Na Itália, com essas específicas definições, eu traduzo com essas específicas definições. Eu acho que fica confortável para você saber exatamente o que está escrito. O meu compromisso, a minha responsabilidade é ser fiel ao original, a traduzir exatamente o que está escrito, mesmo que não faça sentido no português em termos jurídicos, porque nós não temos. Uma coisa que a gente não tinha era alguma coisa do casamento, que no momento eu não me lembro, mas, então eu explicava, punha lá, estava em português 2 palavras, eu usava 10 porque tinha que explicar exatamente o que era aquilo. Era a separação de bens, essa parte de bens. Agora estou me lembrando melhor. Então, se você tem que usar, você explica, porque é exatamente aquilo que você quer saber. Você está se casando, ou você se casou e quer saber exatamente o que está acontecendo, ou você vai se divorciar lá longe e o juiz de lá precisa saber exatamente como você se casou, você tem que traduzir. Você não pode fazer outra coisa. Mesma coisa com o manual também. Só que o compromisso do tradutor, eu acho que é um compromisso um pouco mais formal, de realmente traduzir aquilo que está escrito, sem adaptar, sem nada, sem facilitar nada. Então tá. Então, o tradutor juramentado se candidata para um exame que as juntas comerciais de cada estado organizam. E elas têm a total domínio disso, ninguém discute, é uma coisa deles mesmos. Aqui eu pus 2 pontos juntos porque são parecidos, né? Uma tradução juramentada vale em qualquer lugar? Isso é um pouquinho vago porque, por exemplo, a tradução para o italiano, da tradução juramentada para o italiano vale na Itália. O governo de lá aceita, tem um acordo que aceita. Na Espanha é só
a tradução juramentada feita na Espanha. Não tem conversa. Então, quer dizer, cada lugar é um lugar. Nos Estados Unidos, você apresenta uma tradução feita aqui e funciona, dá certo. Os tradutores são inscritos na AmCham, no consulado, e de lá eles, de alguma maneira, fica oficial a tradução deles. O tradutor, ele abre o seu ofício em um estado. Então, eu posso me mudar de São Paulo, como me mudei para São Francisco Xavier, que faz parte de São José dos Campos, e continuo trabalhando para a JUSCESP, com a JUSCESP, não é para a JUSCESP. Mas se eu for morar na Bahia, aí eu vou avisar a JUSCESP que eu vou sair daqui, vou morar na Bahia, e entro com requerimento na Bahia, da junta comercial de lá, explicando que eu estou me mudando para lá e que eu gostaria de trabalhar lá no meu ofício. Isso acontece normalmente, não é uma questão, assim, eles não tem caso que não aceite. A restrição diz que se tiver lugar, mas como nós não somos contratados pelo governo, ninguém paga a gente, nós trabalhamos porque o governo nos habilitou a trabalhar, mas nós não trabalhamos para o governo. Então, cada um faz a sua vida, não temos que explicar para ninguém, né? Claro, temos que entregar o livro, temos que explicar, pagar os impostos e apresentar tudo para a junta comercial, mas quanto a todo o resto, não, né? A gente tem que estar disponível no endereço, em horário comercial, com telefone, tudo para ser encontrado, como se fosse um cartório. O cartório também não ganha do governo, ele ganha sozinho. E ele tem que ter aquele horário e tem que apresentar certos documentos para continuar funcionando. A tradução juramentada tem de ser sempre literal? Ela tem de ser literal porque ela está contando o que está escrito no documento em outro idioma, de uma outra situação. O que a gente não faz por exemplo, a pessoa tirou 9, bom, C, não tem nenhuma adaptação no que a gente vai fazer. É 9, bom, C, que traduz por bono, alguma outra coisa que fique bem, que reflita a palavra. Quem vai ver, existem peritos que vão ver as notas e que dizem o que equivale a que, onde. Isso a gente não faz, a gente traduz o que está escrito. É isso. Corresponsabilidade de PIC. Então, se a gente não traduzir direitinho o que está escrito, a gente responde por isso. E é processado, e é penalizado. Pode perder o cargo, pode... Então, é uma responsabilidade bastante séria. Todo tradutor tem uma responsabilidade quando traduz. Mas, eu não sei, a tradução juramentada é uma coisa um pouquinho menos esotérica. Por exemplo, eu traduzo, que não é juramentado, muita coisa de ONGs, de terceiro setor. E ali você tem que não traduzir exatamente o que está escrito, você tem que traduzir alguma coisa que mexa com a pessoa que vai ler da outra língua. Então, é diferente, é bem diferente. Você está sendo honesto com o original, mas você não está escrevendo exatamente aquilo, porque também ficaria até esquisito ou feio. Pessoal, podem fazer... Ah, tá. Tá bom. É possível viver somente como tradutor juramentado? É. Eu não sei se com todos os idiomas. Eu, na verdade, nunca vivi só de tradução juramentada. Quer dizer, tradutor não é juramentado. Desculpa, deixei isso daí, eu ia mudar depois e esqueci. Eu nunca vivi só de tradução juramentada, mas sei de quem vive e tem até... Não sei, vive bastante bem, sem nenhum problema. Mas eu com o italiano nunca consegui.
não sei se alguém com esloveno ou alguma coisa assim consiga viver só disso. O inglês sempre é a maior língua, depois o espanhol, só que o espanhol tem vários acordos também. Por que os cursos para tradutor juramentado são tão raros? É lobby? Não é lobby, é porque é só de vez em quando. Por que você vai fazer um curso que custa caro? Todo curso custa caro, né? Que custa caro por uma coisa que você não sabe quando vai ser. Tem gente que faz umas coisas mirabolantes, que muda de estado porque soube que vai ter exame por lá. Eu, na verdade, não sei se vale a pena fazer tudo isso. Eu acho que você realmente consegue fazer uma profissão séria e conseguir um rendimento bom, mas tem que se empenhar bastante, se promover bastante. Como estava falando o João Trovão, tanto o tradutor normal quanto o tradutor juramentado tem que ficar se expondo, senão ninguém sabe que ele existe. Antigamente eram poucos, agora é um montão. Existe tradutor público, intérprete comercial para todos os idiomas? Isso não existir. O que o cliente faz? Alguns idiomas não tem, por exemplo, o catalão, em São Paulo, estou falando de São Paulo. São José dos Campos não deve ter um montão, mas em São Paulo, que teoricamente teria tudo, de catalão eu sei que não tem. E tem um tradutor ad hoc, que é indicado pelo juiz, aí ele faz direitinho, tem todo um trâmite para ele funcionar, mas é assim que se resolve. Quando não existe o tradutor, é indicado uma pessoa que não é TPIC, que não é tradutor público, para fazer. E para ele ser indicado, ele tem que ter alguma coisa que vale a pena. Qual a utilidade das cartas para o tradutor juramentado? Estou odiando não ter esquecido de trocar isso. Eu uso CAT para tudo. Eu uso o WordFast há um zilhão de anos. Eu odiei o Trados e todos os outros que eu experimentei. Eu uso o WordFast porque é simples, leve e vou em frente com ele. E se alguma agência quer alguma coisa mais complicada, eu explico que eu uso o WordFast, entrego de alguma maneira, explico já de cara que eu não uso outra coisa, não uso Trados nem morta. Então, com o Trados, você tem um grupinho de coisas. Você precisa de um OCR, porque normalmente você recebe os documentos que serão traduzidos num documento eletrônico. Normalmente é imagem, que é a coisa mais fácil que as pessoas conseguem fazer. Então, eles mandam a imagem e você precisa de um OCR. O OCR que eu uso é o AB Fine Reader, é o Fine Reader. Porque o AB tem um outro, mas o bom mesmo é o Fine Reader. Eu uso o AB e depois eu pego aquele texto, ponho em TXT, nisso eu tiro tudo que não pertence ao texto. Porque os documentos sempre têm carimbos, assinaturas, um contrato. Vai ter um monte de assinatura no cantinho, em cima de algum pedaço. Tem carimbo em todas as páginas. E isso estraga o OCR. Eu não achei ainda um que sobrevivesse a isso. Então, eu ponho no TXT. Ali nesse TXT eu já verifico os dois, o original e o TXT, para ver se o texto está inteiro ali, se ele copiou os números direitinho, os nomes. E do TXT eu passo no WordFast e no final eu dou a formatada mais ou menos. Então, no fim, eu uso o WordFast sem dúvida, porque ele organiza, porque ele vai pegar um termo que eu já usei antes, ou porque eu adoro aquela arrumadinha na tela. Não sei viver sem ela. Tem glossário, você vê tanta coisa. As blacklists, é muito bacana, Marcate. É muito bacana. Eu preciso experimentar alguma outra,
mas eu nunca tenho vontade, não tenho tempo também. E eu fico no Wordfast contentinha. Quais praxes devem ser obrigatoriamente seguidas numa tradução juramentada? Na verdade, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu vou explicar o que eu faço. Eu recebo o contato da pessoa, eu peço o documento em eletrônico. Eu fazia isso em São Paulo também. Porque ninguém vai até sua casa levar 2 folhinhas para saber quanto vai custar, para ver se vai fazer ou não. Então, você pede aquilo, já explica, já avisa, já mando o documento da JUSESP com os valores e explico direitinho como é que funciona. E aí a pessoa me manda, eu mando o orçamento. Aí eu faço esse processo que eu expliquei antes. No final eu coloco na minha página, na minha folha, porque as folhas do tradutor juramentado, até eu falei, o tradutor público, são aprovadas pela JUSESP. Você vai lá na JUSESP, mostra a sua folha e cada um tem a sua. Isso, você precisa pôr o seu nome, o CPF, o número da JUSESP, o CCM, tem vários números, você tem que pôr, e aí você embaixo também tem uma linhazinha dizendo tradução número tal, livro número tal, página tal e tal, igual uma certidão. Aí você precisa de uma cópia, você vai lá, você acha, facinho. E aí eu ponho na minha página e procuro organizar mais ou menos. Eu uso uma fonte pequena, porque na verdade, ela fica bem limpinha na página, dá para enxergar direito e cabe bem. Aí as pessoas não têm que... O problema é se vai tirar alguma cópia, vai tirar xerox, aí tem que tirar aqueles quadrilhões de folhas. Aí você faz uma coisa mais bonitinha, pequena e sequinha, fica melhor para o cliente, né? Para mim também, que não vou gastar tanto papel. Se vários tradutores orçarem, qualquer coisa vai sair sempre diferente, a não ser que você passe do original, do texto fonte da tradução, que tem 2.702 palavras, vai mudar só o valor que cada um cobra por palavra. Mas se é o texto final, a tradução, cada um vai ter um, porque cada um tem um jeito de escrever. Então, um orçamento sai diferente porque você sabe mais ou menos quanto mais você vai escrever em cada coisa. Você tem o cabeçalho, tem o rodapé, tem a descrição dos carimbos, tem a descrição das assinaturas, qualquer outra coisa, qualquer coisinha que apareça que seja pertinente, você põe. Então, olhando já dá para ter uma ideia e você calcula o que você vai fazer. Eu já ponho assim, eu calculo que vai dar 11 laudas e meia para que a pessoa entenda da onde eu tirei o número, aquele valor. Porque o valor não saiu do nada. Eu acho que assim é bom, porque aí o outro vai calcular 8 laudas e meia, porque ele é muito mais conciso do que eu, aí ele vai lá e pode ir no outro tradutor, que é tão bom quanto eu, só que é muito mais conciso, então ele tem um trabalho mais barato. Mas não é o trabalho que é mais barato, é o resultado, porque ele escreve menos. Então, cada um pode ter um orçamento diferente, cada um vai saber quanto cobrar. As fontes de trabalho do tradutor são empresas, são pessoas físicas que vão casar, fazer cidadania italiana, ou vão estudar em algum lugar. Ou seja, as fontes de trabalho é todo mundo. Você só precisa ficar visível. Visível fazendo parte da associação. A JUSESP tem lá a lista de tradutores. Então, você pode fazer outras coisas. Entrar na Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, a TPESP, de São Paulo, ou qualquer outra coisa que você ache que deixe você à vista. Bom, o trabalho do tradutor juramentado é intransferível. Quem passou no exame fui eu.
a minha colega não pode fazer por mim, porque fui eu que passei no exame. Então, é simples. Porém, eu, como Malu, como tradutora livre de textos de terceiro setor, tenho uma empresa. Então, são duas coisas diferentes, são duas pessoas diferentes. Uma, a Malu Cumo, e a outra, Maria Lúcia Cavalcante Albuquerque Cumo. E a Malu Cumo, muitas vezes, fornece nota para os clientes da Maria Lúcia Cavalcante Albuquerque Cumo, porque as grandes empresas não funcionam sem uma nota fiscal. Então, aí é toda uma coisa diferente do que aquele cliente do dia a dia que você está acostumado. Então, não é que o tradutor público intérprete comercial vai ser uma pessoa jurídica. Ele não pode ser, porque é ele que faz o trabalho. Mas ele pode ter uma empresa. Será que ficou claro isso? Não existe uma tabela nacional única, porque cada junta comercial acha melhor fazer o que faz. Ou, não sei quais são os critérios de cada um, mas é por isso que cada lugar tem uma tarifa. Não sei. Bom, tem que guardar cópia porque está escrito na lei assim. Tudo que você fizer tem que ter uma cópia que vai entrar num livro. É igual cartório, gente, igual. Essa cópia vai entrar num livro, vai ficar guardado. Só que eu morei no Peru, meus filhos nasceram lá. Então, eles escrevem no livro e depois todas as certidões que são emitidas são cópias do livro. Então, você não tem um papel assim, normal, você tem uma fotocópia. E cada um tem o seu costume. Nós aqui temos o cartório que tem lá no livro, e depois ele transcreve numa outra página separada, e aquilo é a sua certidão, que você pode levar para casa. Não pode, eu tenho cópia eletrônica, mas além da cópia eletrônica eu tenho o livro. E o livro, quando começa e quando termina, leva na JuSesp, mostra, carimba, todo um processo delicioso de burocracia, mas existe. Então, é a regra do jogo, é assim. Eu acho que eu tenho mais para o italiano do que para o português. Isso é porque eu trato mais com pessoa física. Eu não entrei muito no âmbito das empresas. Não sei porquê, mas eu fiquei mais com as pessoas físicas. E as pessoas físicas querem muito fazer cidadania, estudar na Itália. Então é esse o meu mercado. Mas eu acho que aparece dos dois, dependendo de quem é o seu cliente. Isso eu já disse, né? Então, você passa no... Eu faço assim, eu passo no AB, conto os caracteres e dou mais ou menos mais duas laudas para qualquer coisa. Ou seja, para abertura e encerramento da tradução e para descrição de qualquer outra coisa. Então, é assim que eu calculo. E normalmente dá certo. Eu aviso também que pode ter alguma mudança. Normalmente é mudança para menos. E deixa as pessoas sempre alegrinhas. Não tem nenhuma exigência de formatação, mas a gente procura deixar uma coisa que, se você olhar os dois, o original e a tradução, seja fácil de identificar o que é o que. Então, se tem um negrito, copia o negrito. Se tem uma tabelinha, faz uma tabelinha. Notas, tem sempre muita tabelinha. Histórico escolar é um pesadelo. Então, é assim. Eu acho, na minha opinião, inglês e espanhol. Mas essa é a minha opinião pelos amigos que eu tenho e pelo trabalho que eu vejo que eles têm. Isso é o maior pecado do mundo, de jeito nenhum. Não pode. Não pode. Às vezes as pessoas dividem trabalhos grandes, esses contratos gigantescos de empresas. E depois a tradutora juramentada fica só revisando
e verificando tudo, porque os prazos são curtos. Mas isso não é o desejável. Mas ninguém tem muito tempo para esperar. E também não vão querer dividir entre 3 tradutores juramentados e ter 3 traduções juramentadas de um só contrato. Mas não é permitido, né? Não está certo. E acabou. Acabei. Agora preciso de perguntas ou vamos todos dormir? Oi, Sheila. Oi, Malu. Oi. A gente está testando esse novo formato, então até acostumar vai um tempinho, mas a ideia é que vocês postem as perguntas no chat ou ali onde diz questions, e eu vou passando para a Malu, porque ela não tem acesso ao que vocês escrevem. Essa é a diferença desse programa com o TeamViewer, né? Ele recebe mais pessoas, mas em compensação tem umas coisinhas diferentes. Então, alguém tem alguma pergunta, pode colocar ali no chat ou na seção questions. A Eunice está perguntando o que cai no exame. Do exame caiu um texto jurídico para traduzir. Tanto... Está ouvindo bem? Que entrou um barulho aqui. Bom, tá claro, sim, um texto para traduzir por escrito e depois, se você passa nesse... Traduzir e verter, né? 2 textos, então, jurídicos, que foi o meu caso. E depois, se você passou nesse escrito, isso foi o que aconteceu comigo. Você é chamado para uma entrevista, e na entrevista foi uma conversa mais informal, mas realmente esperando que você entenda e fale perfeitamente. O chato é que eu preciso escrever à mão, não pode levar computador. É horrível, você tem que ficar a manhã inteira escrevendo, é horrível. O pessoal que não está vendo as perguntas, tentem fazer as perguntas no chat e não na seção questions, porque questions, a pergunta vem só para mim, para a organizadora. Se fizer no chat, aí todo mundo vê. A Erlane falou que está tudo claro, eliminou algumas dúvidas. Alguém tem mais alguma pergunta? Entre as abas ali tem uma opção chat, Adriana. Ali no painel. A Patrícia Franco está perguntando se cada estado tem um procedimento ou se é igual para todos os estados. Malu. A junta comercial de cada estado resolve o que faz. Você vai ter um exame de tradução e um exame de versão para o idioma que você escolher. Você pode ter se habilitado em mais de um idioma e você pode fazer quantos você quiser. Depois você vê no que você passou. Normalmente eles deixam num dia só todo mundo fazer todos os exames. É uma coisa bem grande mesmo. Mas cada um resolve. Cada junta comercial faz o seu. Você está perguntando sobre o tipo de texto, né? Mas normalmente é assim. É que todo mundo espera textos jurídicos numa tradução juramentada. Agora eu sumi com o meu chat aqui, só um minutinho, gente, deixa eu botar ele de volta na minha tela. Programa novo. Tá. Tô conseguindo ver novamente. Eu só vejo você mesmo, né? Uhum. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Acho que o pessoal está acompanhando o grupo muito bem, viu, Malu? Porque estão sabendo de tudo já. Que bom.
Que bom. Então tá. Então, obrigada a vocês todos, gostei muito de poder explicar um pouco. E se alguém tiver mais alguma dúvida depois, é só escrever para mim. Uhum. Você vai disponibilizar essa apresentação, Malu, para eu enviar para o Sim, pessoal? sim, Então tá bom. sim. Qualquer Tá coisa bom? tem o contato, né? Tá, eu só vou trocar esse tradutor juramentado. Tá Tá bom. bom? Então tá. Boa O pessoal noite. está agradecendo, tá? Carol, a Erlane, tá agradecendo a você, Malu. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada, viu? Tchau. Ah, uma pergunta. Diga. A Diga. Eunice. A Eunice perguntando, a questão do horário, a pessoa tem que estar disponível, não pode ter outro emprego? Não, você não pode ter outro emprego. Você pode fazer alguma coisa como eu faço, fazer tradução livre. Ou pode dar aula, mas você dá aula em casa. Você tem que estar disponível num endereço. Não que você receba as pessoas, pode ser, você pode descer na portaria do prédio, essas coisas para não receber qualquer pessoa em casa. Eles não exigem, mas que você precisa estar disponível, só isso. Se você está trabalhando numa outra tradução, você não vai dizer que eu não posso, porque eu estou já contratada por uma tradução e aí indica um outro colega, mas você precisa estar ali ao menos para responder isso. E a Patrícia Franco perguntou como os tradutores são distribuídos territorialmente. Podem morar em qualquer lugar do estado? Qualquer lugar do estado? Pode, você não vai fazer que nem eu que vai morar no fim do mundo, porque ali não tem cliente, entendeu? É isso. Você vai morar em São Paulo, trabalhar na Alameda Santos, que nem faz a Tamara. É, mas o pessoal que mora em São Paulo reclama que lá já tem muita concorrência, né? Mas olha, pensa bem, você vai comprar lâmpadas onde? Na Consolação, que é onde tem um monte de loja e você vai indo uma em uma escolhendo. As coisas se juntam. O legal em São Paulo é ter um pouco em cada zona, né? Na zona leste, nas zonas que são impossíveis. Mas no fim todo mundo usa motoboy mesmo. É verdade. É todo mundo de São Paulo, hein? Vamos ver. De onde vocês são, pessoal? A Simone é de São Paulo, Carol de Minas, Letícia do Rio. Não, desculpa. O pessoal está escrevendo meio rápido. A Eunice é do Rio, a Letícia de São Paulo, a Adriana de Fortaleza, a Cíntia de Brasília. Nossa, tem gente do país Que inteiro. legal! E a Que legal! Erlane de Buenos Aires. Nossa, que bacana! Muito bacana. Legal mesmo. Espalhados pelo mundo. Pela América do Sul, pelo menos. Não É, pelo mundo, mas pela América do Sul. é verdade, é assim. Eu E a Helene de Buenos aproveito. Aires é brasileira? Você é brasileira, Erlane? Sim, ela é. Ah, Carioca. que legal. Carioca, que beleza. Tá bom. Vocês são Tepic também? Eu acho que a Simone parece que falou que é Tepic, né? Tradutor de... É, a Simone é. Ah, tá. Mas acho que só ela, né? É, pelo jeito. Simone do quê? É Simone Castro. Ela viu Ah, você tá. no congresso em Belo Horizonte. Sim, sim. Eu também a vi lá. Uhum. Bacana. E você trabalha bastante aí, em Belo Horizonte? Faz parte do grupo da associação? É, mas a Simone eu acho que é de São Paulo. Ah, Ela viu você em Belo Horizonte no congresso, né? tá. Mas ela é de São Entendi. Paulo. Tá bom. Então tá. E ela vive só de tradução juramentada. Aí, viu como tem gente que vive? É de inglês também? E trabalha bastante. É de espanhol dela. Ah, é de espanhol. Legal. Ah, legal, eu não conheço tradutores juramentados de espanhol. Assim, pessoalmente, pelo menos, só poucos lá do grupo.
Nossa, ela tem 110 laudas para entregar no dia 25. Nossa, que delícia. Não, falta trabalho mesmo. Que bacana. Uhum. Ah, você me viu também? A Simone me viu também no congresso em BH. Desculpa se eu eu vi tanta gente, mas eu sou péssima para lembrar de nome. Se eu ver o seu rosto novamente, provavelmente eu vou lembrar. Mas eu sou um terror para nomes. Então, Ó, só comentando, a Letícia precisou fazer tradução juramentada para casar em São Paulo sim. e ela ainda está escrevendo. E acho que é só isso. Ah, Ela casou com estrangeiro? ela fez um orçamento e uma quis cobrar R$ 350 por meia lauda. Minha nossa. Eu achei que isso era tabelado. 305. R$ 350. Nossa. Pois é. Puxa. Uma lauda? Meia lauda. Meia lauda. Minha nossa. E depois achou outra que cobrou tabelado por 160. Ah, desculpa, 116. É porque também acho que depende do tamanho da letra e tal, né? É meia lauda na aparência, mas. Não, Ou uma esse é o lauda valor tem mesmo. 1000 caracteres sem espaço. Uma Certo. lauda tem 1000 caracteres sem espaço. É isso. Ah, tá. Não importa outra coisa. Entendi.